Olá, hoje vamos falar sobre um dos pilares mais importantes do design de banco de dados relacionais, a normalização. O objetivo desta apresentação é mostrar como a normalização transforma um banco de dados caótico em uma estrutura robusta, eficiente e fácil de manter. Ao final, nós iremos entender como organizar os dados de forma estruturada, eliminando redundâncias e garantindo a integridade, que são cruciais para qualquer sistema de informação. A normalização é, em essência, um processo sistêmico. Não é algo que fazemos de forma aleatória, mas sim seguindo regras bem definidas. As chamadas formas normais, onde o principal objetivo é, claro, organizar os dados de forma lógica e eficiente, eliminando a repetição desnecessária de informações, que chamamos de redundâncias. Devemos aplicar a normalização desde o início no design de um novo banco de dados, ou uma otimização em sistemas legados. O resultado é um banco de dados bem estruturado, que nos garante integridade e performance. Bem, a importância da normalização se resume a 4 pilares. Primeiro, a redução de redundância. Menos dados duplicados significa economia de espaço e, mais importante, menos chances de termos informações conflitantes. Segundo, a integridade de dados. A normalização impõe regras que garantem que nossos dados sejam sempre precisos e válidos. Terceiro, a facilidade de manutenção. Um banco de dados é intuitivo, facilitando a vida de quem precisa modificá-lo ou utilizá-lo. E, por fim, a eficiência de performance, onde estruturas otimizadas resultam em consultas mais rápidas e menor carga no servidor, o que é vital para sistemas de alto volume. A normalização é a nossa defesa contra as chamadas anomalias de dados. Temos 3 tipos principais. 1. Anomalias de inserção, que ocorrem quando somos impedidos de inserir um dado porque precisamos de outro que ainda não existe. Por exemplo, se a tabela de funcionários também armazena o nome do departamento, eu não consigo cadastrar um novo departamento antes de ter o primeiro funcionário. Anomalias de atualização. É o mais comum. Se o nome de uma cidade está repetido em 1000 registros e ele muda, eu preciso atualizar 1000 vezes. Se eu esquecer de um, crio uma inconsistência de dados no banco de dados. Anomalias de exclusão. É o mais perigoso, que além de deletar um registro, podemos perder informações valiosas que estavam escondidas ali. E se eu deleto o último pedido de um cliente e o endereço dele estava apenas naquela linha, eu perco o endereço do cliente. A normalização resolve tudo isso, separando as responsabilidades dos dados em tabelas distintas. Tabelas, campos e registros. Antes de avançarmos para as formas normais, é crucial revisarmos a terminologia básica. Um banco de dados relacional é composto por tabelas, que são as estruturas que armazenam nossos dados. Cada tabela é composta por campos, que são as colunas e representam os atributos da nossa entidade, como o nome ou e-mail de um aluno. Por fim, temos os registros, que são as linhas. Cada registro é uma instância completa da entidade. Por exemplo, o registro completo do aluno, João Silva, que possui o ID 1, e-mail joaoemail.com e terceiro ano. Essa é a base sobre a qual toda normalização será aplicada. Chave primária e chave estrangeira. As chaves são o coração do modelo relacional. A chave primária, ou PK, é o identificador único de cada linha. Ela é a identidade daquele registro e não pode se repetir nem ser nula. A chave estrangeira, ou FK, é o que nos permite conectar tabelas. Ela é um campo em uma tabela que aponta para a chave primária de outra tabela, estabelecendo um relacionamento onde essa conexão é protegida pela integridade referencial que garante que não teremos um funcionário apontando para um departamento que não existe. É a FK que nos permite dividir os dados em tabelas menores sem perder a capacidade de uni-los novamente. Dependência funcional. A dependência funcional é o conceito teórico que sustenta a normalização. Ela nos diz que, se conhecemos o valor de um atributo, podemos determinar o valor de outro. Usamos a notação A determina B. Por exemplo, se eu sei o CPF de uma pessoa, eu sei o nome dela, pois o CPF é o determinante e o nome é o dependente.
A normalização, especialmente a 2FN e a 3FN, é toda sobre analisar essas dependências, onde precisamos identificar se um atributo depende da chave primária inteira ou apenas da parte dela, o que viola a segunda FN, ou se o atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, e que viola a terceira FN. Entender a dependência funcional é o primeiro passo para corrigir problemas de design de banco de dados. A primeira forma normal, ou 1FN, é a fundação. Uma tabela só pode ser considerada relacional se ela estiver em 1FN. A regra principal é a atomicidade. Cada célula deve conter apenas um valor indivisível. O exemplo clássico é uma coluna disciplina, que lista matemática e física, por exemplo, em uma única célula. Isso viola 1FN. A solução é decompor essa informação em vez de uma célula com muitos valores, criamos múltiplas linhas, ou idealmente separamos em uma nova tabela de relacionamento, que garante que cada linha e coluna contenha um único valor atômico. A 1FN é o primeiro passo para eliminar a redundância e preparar a tabela para as próximas formas. Segunda forma normal, ou 2FN. Para estar na 2FN, a tabela precisa estar em 1FN, e crucialmente eliminar dependências parciais. Uma dependência parcial acontece quando temos uma chave primária composta, ou seja, feita de dois ou mais campos, e um atributo não-chave dependente de apenas parte dessa chave. No nosso exemplo, o nome produto e o preço dependem apenas do ID produto, e não da combinação ID produto e pedido. Isso gera redundância, pois o nome do produto se repete em cada linha de pedido. A solução é bem simples. Nós criamos uma tabela, a tabela produto, para armazenar os dados que dependem apenas do ID produto, e a tabela original pedido produto, que mantém apenas os dados que dependem da chave completa, como a quantidade. Isso elimina a redundância e resolve a anomalia de atualização. Terceira forma normal, ou 3FN. Para estar na 3FN, a tabela deve estar em 2FN e eliminar dependências transitivas. Uma dependência transitiva é uma dependência através de um intermediário. Um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, que por sua vez depende da chave primária. No nosso exemplo, o nome departamento, atributo não-chave, depende do ID departamento. Outro atributo não-chave, o ID débito, depende do ID funs, a chave primária. O nome do departamento se repete para cada funcionário daquele departamento. A solução é a mesma, o isolamento, onde criamos uma nova tabela, a tabela departamento, que armazena o ID do departamento e o nome do departamento, a tabela funcionário, que mantém apenas a chave estrangeira, FK departamento, e isso elimina a redundância do nome do departamento e garante que a atualização do nome seja feita em apenas um lugar. Bem, para concluir, a normalização não é apenas um exercício acadêmico. Ela é uma prática essencial para a longevidade e a saúde de qualquer sistema de banco de dados. É um investimento que se paga ao longo do tempo. Ao aplicar as formas normais, garantimos integridade de nossos dados, que serão sempre precisos e consistentes, mais performance, com consultas mais rápidas devido à estrutura otimizada, melhor manutenção do sistema, tornando-se mais fácil de evoluir e corrigir, economia, reduzindo o espaço de armazenamento necessário. Revisamos hoje desde os conceitos básicos de chaves e dependências funcional até as três primeiras e mais importantes formas normais. Lembre-se, um banco de dados bem normalizado é a base para um software de sucesso. Bem, esse foi o vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.